Então vamos dar início. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Doutora Joaquina Castelão, é um gosto tornar a encontrá-la. Doutora Fernanda Lobo. Como é que se chama? Sou Fernanda Lobo, mas não sou doutora. Pronto, está bem. Portanto, muito obrigada pela vossa disponibilidade de estar aqui a representar a Familiarmente, que é a Federação Portuguesa das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental. O âmbito desta audição é sobre... Nós estamos num trabalho da especialidade para a Lei de Saúde Mental e, portanto, sabendo que fazem parte e que fizeram parte da comissão que elaborou os trabalhos preparatórios desta lei, não podíamos deixar de vos ouvir com maior interesse, porque estamos mesmo numa fase para recolher contributos, não só da sociedade em geral, mas também de entidades que tiveram um papel relevante nestes trabalhos preparatórios. Portanto, mais uma vez, muito obrigada. Penso que conhecem, tiveram conhecimento da grelha que foi aprovada e, portanto, dispõem desde já de 10 minutos para uma intervenção inicial. Usam-no como acharem melhor. Muito obrigada. Faz favor. Eu vou só dizer o seguinte, estas audições têm uma gravação e, portanto, depois vão estar disponíveis em áudio para quem quiser solicitar para ouvir. Portanto, é para que fique para também testemunho do que... Muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos, em nome da Familiarmente, a oportunidade de podermos ser recebidos e de realmente manifestar algumas das nossas preocupações. Portanto, cumprimentamos a excelentíssima senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, excelentíssimas senhoras deputadas e senhores deputados. Iria fazer uma breve leitura do documento que apresentei, que talvez seja mais fácil até por uma questão de ordenar as ideias e tentar não esquecer algum dos aspectos que nos pareceram mais importantes. Portanto, nós vamos manifestar algumas das preocupações das famílias que não estão diretamente relacionadas com a proposta e a aprovação desta lei, dado que nós concordamos com ela de uma forma genérica e abrangente, até porque, como a senhora coordenadora referiu, Familiarmente, em representação das famílias, integrou o grupo de trabalho que foi nomeado para fazer a revisão da Lei de Saúde Mental, coordenado pela senhora professora doutora Maria João Antunes. Contudo, uma vez que a lei atual, que é de 98, está altamente ultrapassada, nomeadamente no que respeita aos direitos das pessoas com necessidades de cuidados de saúde mental. E o novo diploma introduz inovações, revisões e atualizações precisamente nesse âmbito, assim como também inclui os instrumentos de direito internacional, a lei de bases de saúde, o regime do maior acompanhado e o direito às diretivas antecipadas de vontade. Contudo, as famílias mantêm algumas preocupações, principalmente quanto aos efeitos práticos da nova lei, pois a aprovação só por si não garante a efetivação dos direitos nela consagrados. E eu acho que temos que realmente ter isto em conta. A ação do Governo e da Assembleia da República tem que ir mais além e garantir e assegurar as condições necessárias à implementação e desenvolvimento da reforma de saúde mental. Porque não nos podemos esquecer que a prevalência da doença em Portugal é crescente, já chega aos 25%, ou seja, 1 em cada 4 pessoas, e que afeta a igual percentagem que são precisamente as famílias. Somos nós que vivemos e convivemos com a pessoa e a doença mental 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, e ano após ano. Acho que é muito importante nós termos a noção de que não estamos a falar apenas da pessoa com doença mental, mas também de quem convive com ela, que muitas vezes acaba por ser o doente oculto e que não é falado em lado nenhum. E temos que também saber que o próprio Governo, o Executivo, no preâmbulo do Decreto-Lei 113 de 2021, que é o que estabelece as regras de organização e funcionamento, que estabelece a reforma, assume que 60% das pessoas com doença mental não têm acesso aos cuidados de saúde e ao acompanhamento adequado.
Portanto, na nossa opinião, compete à Assembleia da República aprovar os orçamentos anuais, acompanhar a sua execução e responsabilizar os executivos, seja ele qual for, caso se verifique a cativação das verbas destinadas à implementação das medidas que dão cumprimento à Lei de Saúde Mental e salvaguardam os direitos que assistem às pessoas com doença mental, designadamente no que respeita ao acesso e a cuidado aos cuidados de proximidade, ao tratamento adequado, à reabilitação psicossocial, ao emprego, à habitação, à continuidade de cuidados destinados às pessoas com doença mental grave, crónica e sem suporte familiar e também às medidas de apoio ao cuidador informal, entre outras. Temos que recordar que legislação temos tido muita sobre a área da saúde mental. Já tivemos um Plano Nacional de Saúde Mental, cuja implementação deveria ter ocorrido entre 2007 e 2016, e que o relatório de avaliação de 2017 identifica muitas das medidas que ficaram por implementar, como é o caso das equipas comunitárias de saúde mental. A própria Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados de Saúde Mental, que deveria ter iniciado a implementação em 2011, foi adiada até 2018 e, no presente, continua muito aquém das necessidades e dá resposta a pouco mais de 1.300 pessoas a nível nacional. As medidas de desinstitucionalização destinadas às pessoas que ainda vivem nos hospitais psiquiátricos, por força da situação da gravidade da doença, da cronicidade e também da falta de suporte familiar, também ficaram muito aquém e ainda por implementar. Tivemos também, por iniciativa da Familiarmente, uma petição que foi lançada que dizia urgente orçamento e respostas para a saúde mental, da qual resultou a resolução da Assembleia da República número 213/2017, que também não alterou a situação e em que era recomendado ao Executivo um conjunto de medidas que, na realidade, só reforçava a legislação já existente e já mencionada no Plano Nacional de Saúde Mental, no Programa Nacional de Saúde Mental e, enfim. Quanto às medidas intersetoriais, porque nós, quando falamos da saúde mental, não podemos falar apenas do tratamento propriamente dito hospitalar, em regime ambulatório ou de internamento. Temos que falar também nas áreas da reabilitação psicossocial, para os doentes que são recuperáveis, e em que realmente a formação e o emprego são fundamentais. Quanto a estas medidas, é necessário revisitá-las também e incrementá-las. Por outro lado, há um aspecto muito importante que tem sido esquecido e que Familiarmente também já teve o cuidado de solicitar a sua integração no grupo de trabalho dos cuidadores informais. Porquê? Porque as medidas existentes não são aplicáveis aos familiares das pessoas com doença mental. E ainda que em 1998, pelo despacho 407/98, que foi o que criou as primeiras respostas sociais para a área da doença mental, foi criado o descanso periódico do cuidador. Mas até hoje nunca foi implementado. Importa realçar, assim, alguns dos direitos enunciados na proposta da lei atual, como, por exemplo, o direito de aceder a cuidados de saúde integrados e de qualidade, da prevenção à reabilitação, que incluem respostas aos vários problemas de saúde da pessoa e adequados ao seu enquadramento familiar e social. Isto não podem ser palavras vãs. O direito a ser promovida a sua capacitação e autonomia nos vários quadrantes da sua vida, no respeito pela sua vontade, preferência, independência e privacidade, e entre outras. Contudo, reconhecemos melhorias significativas na saúde mental que as famílias agradecem a partir de 2018, através da extinta direção do Programa Nacional para a Saúde Mental, da Direção-Geral de Saúde e, recentemente, com a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, criada no âmbito do Decreto-Lei 113/2021, que eu penso que todos nós conhecemos, que é o tal que estabelece as regras gerais e a organização e funcionamento dos serviços. Nesse mesmo diploma é assumido pelo Executivo alguns aspectos que nós voltamos a realçar. Diz que 60% das pessoas com doença mental não têm acesso a cuidados de saúde mental. Afirma que a depressão afeta 10% dos portugueses. Afirma que em 2017 o suicídio foi responsável por quase 15.000 anos potenciais de vida perdida. E também afirma que cabe ao Estado promover a melhoria da saúde mental das pessoas e da sociedade em geral. E também assume que as respostas implementadas em Portugal são ainda insuficientes, com assimetrias geográficas assinaláveis. Reforçamos assim a importância de prosseguir com a reforma da saúde mental, a par
da implementação das medidas do Plano de Recuperação e Resiliência, dado que poderão dar um avanço significativo à reforma, com a criação das 40 equipas de saúde mental, 10 por cada ano, entre 2022 e 2025, e com os 300 lugares em estruturas residenciais na comunidade, destinadas às pessoas que vivem em hospitais psiquiátricos e que é a tão famosa desinstitucionalização. Contudo, relativamente às equipas, relembramos que, de acordo com rácios estabelecidos, deveria existir uma por cada 50 a 100 mil habitantes, que na prática nós precisaríamos de 106 equipas, ou seja, uma por cada 100 mil habitantes no mínimo. Portanto, além das que estão criadas e que serão criadas, o Estado tem que continuar a investir até conseguir atingir a criação integral de todas. Também relembramos que algumas das equipas já criadas estão incompletas. E se elas estão incompletas, com falta de recursos humanos, não poderão prestar todos os cuidados que estão estabelecidos no Decreto-Lei 113. E isto só prejudica as pessoas que são assistidas por essas equipas. Falta o recrutamento, que é sempre muito difícil, porque implica outros ministérios, para além do Ministério da Saúde, para o recrutamento de alguns profissionais que estão em falta, como sejam enfermeiros, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, psicólogos e até pedopsiquiatras. Há equipas destinadas à infância e à adolescência que ainda não estão a funcionar porque não têm pedopsiquiatra. Por outro lado, a criação dos tais 300 lugares que nós referimos é de extrema importância para que possamos prosseguir com a desinstitucionalização e dar algum incremento, porque na realidade quase que se parte a partir daqui destas medidas do PRR para esse processo. Há outro aspecto que nós gostaríamos de referir, é que a nova lei contempla e muito bem a criação de conselhos consultivos a nível nacional, que já existia, que é similar, que era o Conselho Nacional de Saúde Mental, os conselhos regionais, um por cada delegação, para as 5 delegações de Portugal, e depois os locais. É a nível dos locais que, efetivamente, terá maior relevância a participação dos representantes das famílias e dos utentes. Contudo, eles têm lugar e devem ter lugar em todos eles. Mas há um problema, é que, efetivamente, em Portugal, há já bastante legislação produzida sobre o exercício dos direitos de cidadania e participação das pessoas, neste caso dos representantes das famílias, e também falamos dos utentes, porque infelizmente os utentes não têm quem os represente, porque as associações que existem são associações de apoio e não associações de utentes. Portanto, são coisas diferentes. Esta legislação deverá ser revisitada para estabelecer as condições mínimas para que as famílias possam realmente integrar estes órgãos, ter as suas faltas justificadas ao trabalho, se for caso disso, e, eventualmente, reunirem as condições para o exercício das funções e das tarefas que lhes venham a ser entregues no âmbito destes coisas. Relativamente à aplicação da nova lei, há aqui algumas dúvidas que nós gostaríamos de expor, se ainda tivermos tempo. Já passámos um bocadinho, peço desculpa. Tem a ver, primeiro, com o exercício dos direitos. O artigo 9º. É criada a figura com as quais nós concordamos integralmente da pessoa de confiança. Mas, na nossa modesta opinião, ainda que não sejamos profissionais nem conhecedores da área do direito, faltará, com certeza, esclarecer na lei ou então em regulamento de que forma, quais são as formalidades necessárias à indicação da pessoa de confiança. E, por outro lado, no caso da pessoa com doença mental, já ter um procurador de saúde ou um acompanhante, em que moldes é que é introduzida a figura da pessoa de confiança? E qual delas prevalece? Acho que isto é importante esclarecer. Relativamente à sessão do tratamento involuntário, o artigo 25º, é referido que o tratamento involuntário deve cessar e com o qual nós concordamos. Mas é referida a palavra alta para ser comunicada imediatamente ao Tribunal. Também não temos nada contra. Só gostaríamos era de chamar a atenção que a designação de alta, neste contexto, pode estar correta, mas pode vir a criar confusão, porque os profissionais de saúde, quando a pessoa é considerada curada e sem necessidade de tratamento, é que tem alta.
poderão assim surgir dúvidas quanto à designação na situação em que a pessoa continua a necessitar de tratamento, mas o aceita de forma voluntária. Outra questão que nos preocupa muito tem a ver com a entrada em vigor do diploma, porque diz ele, no artigo 55º, que a lei entrará em vigor 30 dias após a sua publicação. Mas não refere absolutamente nada quanto ao prazo que deveria ser fixado para a aprovação e a publicação dos regulamentos desta lei, porque dessa forma, que efeitos práticos poderá ter a sua aprovação sem os respectivos regulamentos. Do momento é só, muito obrigada e peço desculpa se excedi um bocadinho do tempo. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua intervenção e ficamos aqui também desde já com o contributo escrito, que penso que reflete muito aquilo que a sua doutora acabou de dizer. No entanto, só quero lembrar que, de facto, isto trata-se de uma proposta de lei, portanto, o diploma já vem do Governo, nós estamos a fazer o trabalho na especialidade, mas isso em relação também à regulamentação, mas a iniciativa, neste caso, foi do Governo. Seja como for, passava agora a palavra aos senhores deputados para fazer os pedidos de esclarecimento que entenderem pertinentes e começo desde já pela sua deputada Anabela Rodrigues, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Como sabe, a sua deputada tem 3 minutos. Muito obrigada, senhora deputada coordenadora, caros colegas deputados. Queria começar por cumprimentar e agradecer a presença da doutora Joaquina Castelão, já nos tínhamos visto anteriormente, que integrou na qualidade de Presidente da Associação Familiarmente o grupo de trabalho para a revisão da Lei da Saúde Mental e também à colega Fernanda Lobo, que a acompanha. É um gosto tê-las aqui e poder contar com a vossa experiência e com a perspectiva das famílias sobre esta proposta de lei. Esta é uma proposta de lei inserida no processo da reforma da saúde mental, levada a cabo pelo Governo, e, como sabemos, uma reforma com um grande investimento e sem precedentes nesta área. A doutora Joaquina também tem reconhecido isso em entrevistas que li, que efetivamente e sobretudo a partir de 2018 as contas do Estado passaram a contemplar verbas para a área da saúde mental que até aí estavam à margem das atenções dos decisores políticos, apesar do caminho ainda ser longo e com muito ainda para fazer e investir. E, portanto, de reconhecer e louvar aquilo que está a ser feito em matéria de saúde mental e o esforço para responder aos problemas das pessoas, proteger, cuidar e garantir os direitos fundamentais da pessoa com doença mental, agora com esta proposta que acentua uma visão mais humanista e que confere centralidade aos conceitos de autonomia, dignidade, participação, oportunidade e recuperação. Li também numa sua entrevista que, quando foi convidada a integrar o grupo de trabalho, trazia muitas expectativas, entre elas as relativas ao cumprimento dos direitos humanos, dos direitos da pessoa com necessidade de cuidados de saúde mental e, nessa perspectiva, pergunto de que modo é que, no vosso entendimento, esta lei traz uma maior regulação das restrições dos direitos e garantias da proteção da liberdade e autonomia. Que aspectos é que destacaria a este nível? E pergunto também como é que vê o facto da nova lei da saúde mental encarar a prestação de cuidados de saúde mental num ambiente o menos restritivo possível e na máxima autonomização das pessoas com doença mental na comunidade, portanto, uma maior preferência pelo tratamento ambulatório e pela mobilização de todo o quadro assistencial a que o doente tem direito enquanto cidadão, atendendo às respostas que existem e às medidas de apoio à recuperação do doente e de que forma é que isto pode acarretar um menor peso para as famílias. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Fátima Ramos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a doutora Joaquina Castelão e a colega Dona Fernanda Lobo. Cumprimento a familiarmente e agradeço todo o trabalho que têm feito na defesa das famílias que têm pessoas com experiência em doença mental. Estamos num processo legislativo de revisão da atual Lei da Saúde Mental, que, como disseram, está ultrapassada. Estamos aqui na discussão da especialidade, pelo que registramos como muito positivos os alertas que nos trouxeram e que certamente irão ser ponderados.
Para o PSD tem uma opinião muito similar a que, penso eu, à que as senhoras transmitiram, nomeadamente consideramos que esta lei constitui um progresso na nomenclatura usada na área da saúde mental. Constitui também, é muito positiva no que toca aos bons princípios e aos objetivos que a mesma proclama. Refiro-me, por exemplo, ao desejo da desinstitucionalização e reinserção, à redução do internamento compulsivo. Portanto, não há dúvida que estamos perante uma melhoria no que toca ao respeito pelos direitos humanos. Mas, e tal como os senhores aqui referem, a ação do Governo não pode ficar apenas pela aprovação de uma nova lei de saúde mental e de legislação, pelo que nós temos receamos que se corre o risco de se acentuar o fosso entre o que é a teoria e o que é a prática. Isto é, entre o que está na lei e a realidade vivida pelas pessoas. Tal como dizem, urge implementar todas as medidas e programas aprovados. Por exemplo, a lei procura reduzir os internamentos, prevendo que a prestação de cuidados de saúde mental no ambiente menos restritivo possível, devendo o internamento hospitalar ter lugar como último recurso. Concordamos totalmente com o princípio, mas quando olhamos para a realidade, sentimos que, apesar das promessas feitas, dos milhões apregoados no PRR, são ainda muito insuficientes as estruturas de acompanhamento em ambulatório no âmbito do SNS relativamente às pessoas com doença mental que recebem alta hospitalar. Exemplo, e como também referem, as equipas comunitárias de saúde mental, entre outras, mas também a Rede Nacional de Cuidados Continuados e Integrados de Saúde Mental, que está muito aquém das necessidades. Acresce também que a ideia de não haver internamentos de duração indefinida é positivo. É verdade, é cruel pensar que podemos ter uma pessoa toda a vida internada, toda a vida fechada. Então, se pensarmos nos antigos hospitais psiquiátricos, é de facto uma situação que ninguém deseja. Mas receamos que em algumas situações pode não ser compatível a segurança clínica do doente e a física de terceiros, pelo que é preciso garantir, para que isto seja aplicado e que nós desejamos que seja aplicado, que quando a pessoa com doença mental recebe alta de internamento, temos que garantir que há apoio familiar, que há apoio social, que há integração comunitária, há apoio clínico, que as pessoas sem suporte familiar têm todo esse apoio noutras instituições. E, portanto, temos que perceber que esses apoios existem. Lembramos que, de acordo com os últimos dados disponíveis no portal do SNS, novembro de 2022, verificam-se elevadíssimos tempos de espera nas consultas de psiquiatria, consulta geral. Alguns exemplos, por exemplo, 241 dias de espera por uma consulta de psiquiatria no Hospital José Maria, em Porto Alegre, 204 dias de espera por uma consulta de psiquiatria. Termino já. Por favor. No Hospital Beatriz Ângelo, quando vamos para a infância, temos, por exemplo, 307 dias por uma consulta de psiquiatria e infância no Hospital em Beja. Portanto, em síntese, estamos em sintonia, desejamos que algo seja feito, mas desejamos, sobretudo, Obrigada, que entre Sra. o que está na lei e a prática não exista diferença, que se continue a investir. Estamos aqui para fiscalizar e esperamos que mais tarde, quando formos governo, possamos fazer o melhor possível para as pessoas que têm estes problemas. Em síntese, gostávamos de ter um comentário. Muito obrigada, Sra. Deputada. Já ultrapassou em mais de um minuto. Peço desculpa, Obrigada, que não temos Sr. tempo. Presidente. Não faz mal. Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas. Em nome do Grupo Parlamentar do Chega, quero apresentar os meus mais extremados cumprimentos à Associação Familiarmente. Como sabem, o Partido Chega é um partido que defende em toda a linha a família, as famílias dos portugueses e, portanto, por favor, aceitem a doutora Joaquina Castelão e a Sra. Dona Fernanda Lobo, por favor, aceitem os meus cumprimentos em nome de todo o nosso Grupo Parlamentar. Agradeço muito também esta exposição inicial, que foi bastante esclarecedora e muito aprofundada, e vem também ao encontro de muito do que muitas vezes o nosso grupo parlamentar diz, que é, nós temos um Estado português que é muito profícuo em legislar, que faz uma legislação muito utópica e muito benévola, digamos, do ponto de vista das suas pretensões, mas que depois, no terreno, tem muitas dificuldades em ver-se aplicada. E, de facto, aquilo que nos trouxeram aqui hoje, dizendo que 60% das pessoas com doença mental continuam sem acesso aos cuidados de saúde e acompanhamento adequado, instigando o Governo e a Assembleia da República para ir mais além, ainda que neste processo legislativo tenha sido
por pretensão do Governo, chamaram-nos a atenção para que o Plano Nacional de Saúde Mental, do relatório de avaliação publicado em 2017, que identificava ainda muitas debilidades e muitas medidas que ficaram por implementar, nomeadamente uma que nos preocupa muito, que é a desinstitucionalização das pessoas com saúde mental, e o próprio professor Miguel Xavier, que esteve aqui na última audição da semana passada sobre este tema, nos disse que muitas pessoas que já não teriam necessidade de estarem institucionalizadas o continuam a ser por falta de respostas da Segurança Social e por falta de respostas residenciais, que é uma das vossas também pretensões, chamar a atenção para a falta de residências, das tais 300 vagas para residências para pessoas que já não precisariam de estar institucionalizadas. Depois também sobre as necessidades de apoio ao cuidador informal, às medidas interseccionais e tudo o mais que nos vieram chamar a atenção. E, portanto, eu gostava de deixar algumas perguntas bastante concretas, que seria, na opinião da vossa associação, quais é que seriam as 3 medidas principais que gostariam de ver implementadas de forma a apoiar as famílias que representam. Portanto, toda esta legislação que já está em vigor e mais esta agora que irá brevemente entrar em vigor, quais é que seriam as 3 grandes prioridades que identificam como de maior importância para primordial execução. E depois, quais é que são os principais problemas que enfrentam as famílias portuguesas quando têm doentes mentais no seu seio? Nós sabemos que uma família funcional e amorosa é, de facto, o melhor lugar em que se pode querer estar, muito mais do que numa instituição ou num hospital, num serviço psiquiátrico, mas essas famílias, para poderem amar os seus familiares e poderem cuidar deles, têm que ter condições para tal. E, portanto, quais é que são os principais problemas? E, finalmente, uma comparação com outros países em que é que identificam que o nosso país pode melhorar relativamente às realidades de países, de Estados-membros ou terceiros, o que é que pode melhorar, em que é que comparamos mal, mas também aquilo em que poderemos comparar bem e que poderemos mostrar aos outros países que também temos uma boa experiência. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Obrigada, Sr. Deputado. E agora devolvo a palavra à familiarmente para responder como o melhor que puder para esclarecer os pedidos de esclarecimento que foram feitos pelos senhores deputados. Faz favor. Muito obrigada. Às vezes não é fácil porque nós não estamos muito habituados a esta dinâmica, mas eu vou tentar, espero não ter esquecido aqui o que me foi dito, e se isso acontecer, agradeço. A doutora esteja completamente à vontade. Faz favor. A senhora deputada doutora Anabela Rodrigues, em representação do PS, agradecemos realmente as palavras simpáticas que dirigiu à Familiarmente, enquanto Federação de âmbito nacional. Tentamos fazer o melhor que podemos com a prata da casa, como se costuma dizer, porque todos nós trabalhamos em regime de voluntariado e sem remuneração. E eu não tenho qualquer vergonha em afirmar que estou aqui porque sou familiar de uma pessoa com doença mental grave e crónica que foi diagnosticada há 35 anos e que é a minha única irmã. E que, ainda que tenha feito uma licenciatura e começado a exercer uma atividade profissional, aos 28 anos teve o primeiro surto e de lá para cá a nossa vida alterou-se. Portanto, quer eu, quer a Fernanda, que é a tesoureira da direção também, é também familiar direta, se me permite eu lhe diga, é uma filha. E, portanto, nós vivemos na pele todos os problemas do que é acompanhar uma pessoa com doença mental, do que é viver no dia-a-dia com a situação, as dificuldades que temos no acesso aos cuidados de saúde especializados. Mas aqui há um problema, é que não basta só prosseguir a reforma da saúde mental, é também olhar aos cuidados primários, porque na realidade é a porta de entrada no Sistema Nacional de Saúde. E uma pessoa que tem problemas de saúde mental, por vergonha, por se sentir excluída da sociedade, porque infelizmente isso acontece, ainda hoje em dia eu estou há 8 anos a representar a Familiarmente.
E ainda hoje em dia eu sinto que sou discriminada, porque sou familiar de uma pessoa com doença mental. Em alguns sítios ainda me olham assim meio de lado. Portanto, a discriminação continua. É terrível. Afeta-nos a nível económico, a nível social, a nível da família. Portanto, viver e conviver com um doente mental não é fácil. Claro que nem todos os doentes terão uma gravidade tão elevada. O que é certo é que a doença mental abrange um largo espectro de doenças do foro do cérebro, umas ligeiras, moderadas e outras mais graves. E quando nós dizemos que 25% da população é afetada por doença mental, depois esses 25% estão, digamos assim, escalonados mais ou menos de acordo com a gravidade da doença. Não com a patologia, mas com a gravidade. E o que é certo é que cerca de 1,5% da população sofre de doença mental grave e crónica, semelhante àquela que, infelizmente, os doentes que vivem em hospitais psiquiátricos vivem. Agora, basta fazer as contas para os 10.500.000 habitantes em Portugal. É 1,5% dessa população. Não estamos a falar de centenas, estamos a falar de milhares. E temos que ter consciência que as respostas que existem não dá nem para metade das pessoas. E é isso que é importante os senhores deputados e senhoras deputadas, que realmente têm um papel muito importante na nossa vida, porque nos representam aqui. E o que pedimos é que nos representem o melhor possível, lutando pelas melhores condições de saúde, de vida, de qualidade de vida e de bem-estar das pessoas que sofrem de doença mental e também dos familiares que vivem. Agora, atenção, há famílias que, infelizmente, por força da circunstância em que se vêem envolvidas, não conseguem ter a resiliência necessária para poder aguentar a situação. Daí, as famílias muitas vezes também adoecem, também precisam de apoio, e esse apoio, na realidade, ainda não chega às famílias. Porque se nós não temos as equipas de saúde mental no terreno em número suficiente e distribuídas pelo país, de acordo com a densidade populacional, claro que não temos acesso a elas. Por outro lado, se nós vimos bem, até aqui na Grande Lisboa, nós temos problemas no acesso, eu já nem digo aos cuidados primários, digo próprio aos cuidados especializados. Por exemplo, na minha zona onde é que eu resido, o hospital não tem urgência de psiquiatria de noite. E nós estamos a falar de uma cidade aqui, de uma cidade ou de uma vila aqui muito perto, que é Cascais. Se a pessoa tiver, se um meu familiar tiver uma situação de crise, que pode acontecer na mesma forma, ainda que por força de outra doença, uma pessoa com uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência renal ou um diabético, mesmo fazendo o tratamento e estando a ser devidamente acompanhado, pode descompensar, entra em situações de crise, e eventualmente pode acontecer. E, portanto, neste caso, eu que vivo numa zona muito próxima da capital, terei que trazer a minha familiar para o hospital do Centro Hospitalar Lisboa Ocidental até uma determinada hora e para o Lisboa Norte a outra hora. Portanto, eu compreendo que não é fácil a qualquer executivo conseguir resolver todos os problemas, de uma forma rápida. Mas teremos que tentar e teremos que ir fazendo as coisas de uma forma gradual, de maneira a colmatar as principais necessidades. Se calhar estou-me a desviar um bocadinho do assunto, mas acho que é importante nós termos todos consciência de que realmente há um esforço muito grande, nós sentimos que há um esforço no sentido de realmente resolver as situações. Mas para isto é preciso investimento. E quanto ao investimento, não há dúvida que tem havido algum nos últimos tempos, mas mesmo assim insuficiente. Por exemplo, no ano 2020, foi inscrita em Orçamento Geral do Estado verbas para a criação das primeiras 10 equipas comunitárias. 5 de adultos e 5 da infância e da adolescência. Se formos verificar, isso não aconteceu, porque entretanto há a cativação das verbas pelo meio. Porque aqui nestas questões, como eu há bocadinho referi na minha intervenção, não basta a vontade e o empenho do responsável pela pasta da saúde.
há que haver uma articulação com a pasta das finanças, eventualmente para o recrutamento pessoal com a pasta da administração pública. Portanto, há aqui uma conjugação de esforços que depende de várias áreas da governação, e isso é extremamente importante. Eu compreendo que as cativações acontecem por causa de, enfim, baixar o déficit, mas há coisas que às vezes são mais importantes que o déficit, que é a saúde dos portugueses. Qualquer pessoa que tenha saúde, um doente mental que seja tratado, que esteja devidamente equilibrado, ele é produtivo à sociedade. Se não for tratado, não é só ele que sai prejudicado, é a própria sociedade, é a família, porque isto reflete-se a vários níveis. A nível do núcleo familiar mais restrito, mas depois também a nível social. A pessoa não consegue emprego, passa a viver, enfim, à custa dos subsídios e das pensões das pessoas sem rendimento, e não é isso que nós, enquanto famílias, queremos. Nós queremos é que realmente os nossos familiares, com condições de poderem ser reabilitados, sejam úteis à sociedade, sejam produtivos. Agora, há um aspecto muito importante, é que por mais serviços que nós tenhamos especializados, não podemos evitar situações de crise graves na área da doença mental. Claro que sem os serviços adequados, sem os apoios necessários, claro que as crises são maiores. Podemos vir a reduzir o número de camas nos hospitais? Não sei. Porque não sabemos se as crises, porque o problema da doença mental está associada a várias coisas da nossa vida civil. A falta do emprego, a perda de um familiar, quer dizer, há vários fatores que contribuem para o adoecer mental, não é? Pronto. Agora, o que é importante é que as pessoas que necessitem do tratamento em regime de internamento possam tê-lo durante o período necessário. É muito importante isso. Agora, não podemos, eu não sou especialista nesta área, mas pela experiência que tenho, até de contacto com dezenas, centenas ou até milhares de familiares que nos pedem apoio e orientação, são situações correntes. E nós, no dia-a-dia, vemos na comunicação social as situações. Ainda há 2 dias, houve alguém que estava, portanto, a incomodar o nosso Presidente da República, que teve que ser internado em regime de internamento compulsivo para fazer tratamento. Ainda há poucos dias também, na região do Norte, houve um problema de alguém que também não respeitou portanto, o stop das forças de segurança, que teve que ser perseguida durante não sei quantos quilómetros e que chegou ao Hospital de Braga e se verificou que a pessoa tinha necessidade de ser tratada em regime compulsivo. Portanto, não podemos evitar estas situações. Temos é que estar preparados para poder cuidar o melhor possível dessas pessoas e para que elas voltem a ser, a levar uma vida com normalidade. E isso implica os cuidados especializados, os cuidados de reabilitação e de reintegração com as medidas de emprego e formação. Agora, realmente há pessoas que continuam a viver em hospitais psiquiátricos que infelizmente não deviam viver nesses locais, porque são locais que não têm as condições necessárias para uma pessoa viver por meses e anos a fio. Agora, o que acontece e que vai continuar a acontecer é que haverá sempre, infelizmente, pessoas com doença grave, crónica e sem suporte familiar a que nós não podemos abandonar e que devemos garantir tais residências específicas que as famílias consideram que deverá ser a continuidade de cuidados especializados em saúde mental, porque estas pessoas não devem ser simplesmente internadas em lares gerais, não. Elas têm um tipo de doença que precisa de ser tratada convenientemente e, por outro lado, ter um conjunto de terapias, que nós chamamos muitas vezes atividades ocupacionais, de forma que lhes garanta, por maior número de anos possível, algumas capacidades para viverem em sociedade e, eventualmente, poderem ser produtivas. Portanto, isto é extremamente importante. Esta continuidade de cuidados, na ótica das famílias, deveria chamar-se assim, e penso que a nível da comunidade científica também começa a ser encarado dessa forma.
No fim de contas, é substituirmos os hospitais psiquiátricos por residências mais dignas, em que as pessoas tenham realmente condições de vida e poderem circular em espaços como nós temos algumas das nossas casas, porque infelizmente também há muitas pessoas ainda cuja habitação não traz condições mínimas necessárias. Isto é muito importante. O suporte familiar é extremamente importante, o apoio à família a todos os níveis. Por isso é que estas equipas comunitárias não têm, para além do psiquiatra ou do pedopsiquiatra, do psicólogo e do enfermeiro, têm o assistente social, que é uma peça fundamental na articulação entre o doente, a família e a sociedade. E também tem o terapeuta ocupacional, no mínimo, precisamente para desenvolver algumas atividades ocupacionais que são extremamente importantes e que dão maior qualidade de vida às pessoas com doença mental. As pessoas com doença mental não podem nem devem ficar cingidas ao tratamento farmacológico. Tem que haver aqui uma combinação de terapias. Daí esta importância da intersetorialidade entre as respostas, porque não pode ser a saúde pura, tem que ser também com a área da segurança social, em algumas destas questões, e também com a área do trabalho. As medidas do PRR são extremamente importantes, mas não resolvem todos a escassez de respostas que nós continuamos a ter. É, digamos assim, um balão de oxigênio, mas nós precisamos de mais que um balão de oxigênio. Mas é uma ajuda muito importante para Portugal, dado que é um investimento, é um esforço de investimento que não sai do Orçamento Geral do Estado, mas através de uma medida do Plano de Recuperação e Resiliência. Certo é que todas as equipas que vierem a ser criadas e que estão a ser criadas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, só o primeiro ano de funcionamento é que é assegurado por verbas do PRR. A partir daí, terão que ser asseguradas pelo Orçamento Geral do Estado. Portanto, resumindo e concluindo, nós precisamos de muitos recursos humanos, no sítio certo, nas equipas certas, para poder prestar cuidados de qualidade. A saúde mental tem que deixar de ser o parente pobre da saúde. Tem-o sido ao longo de anos e anos. E se nós queremos realmente que os doentes sejam assistidos devidamente a tempo e horas, nomeadamente relativamente à primeira consulta urgente, se ela é urgente, é para ontem, não é para daqui a 15 dias, daqui a um mês ou daqui a 2 meses, que infelizmente isso acontece ainda por falta de recursos humanos e talvez da reorganização dos próprios serviços hospitalares e de saúde mental. Mas isso, nós somos leigos nessa matéria, para podermos avançar muito. São apenas algumas sugestões. As famílias têm muitos problemas, como eu já referi, entram em burnout também, porque tem que acontecer, não é? Eventualmente precisarão também de apoio e muitas vezes acusam um cansaço extremo que as levam, algumas infelizmente, por falta de capacidade de resiliência, por falta de capacidade financeira, por falta de informação, de instrução, a de certo modo se deixarem um pouco abandonar na situação. E isso é a pior coisa que pode acontecer, porque para além da familiar que tem doente, é o resto da família que também deixa de ser produtiva e eventualmente traz muitos problemas à sociedade. O estigma é terrível. As medidas para melhorar relativamente à Europa, pois eu não sei se coisa, mas nós ocupamos um segundo lugar na Europa quanto à prevalência da doença mental. Portanto, somos um dos países em que a prevalência da doença mental é mais elevada. O que poderemos fazer melhor que a Europa, primeiro que tudo, é tentar apanhar o comboio, isto é, não continuarmos a ficar para trás, mas tentarmos aproximar-nos dos países europeus. As leis, é muito importante que elas existam, mas acima de tudo, é mais importante que a sua implementação seja uma realidade. E essa realidade passa por investimento, passa por
haver da parte dos executivos e de todos os principais responsáveis pelas áreas da saúde, da educação, da segurança social, do trabalho e outras áreas, da justiça também, porque entra aqui na saúde mental, quando nós precisamos de acionar a situação do maior acompanhado, quando há uma situação do internamento involuntário, que será a nova designação que tem. Portanto, a justiça também é muito importante aqui, nesta área, para também salvaguarda dos próprios direitos das pessoas com doença mental, que é importante. Agora, também não gostaria que fosse feita uma caça às bruxas relativamente às famílias, por acharem que as famílias eventualmente não desempenham o seu papel. As famílias desempenham o papel que conseguem desempenhar e com o parco apoio que têm. Relativamente às medidas de apoio ao cuidador, era indispensável que realmente as que foram aprovadas e que estão em vigor fossem revistas, fossem analisadas e fosse verificado, fizesse a verificação de se efetivamente elas se aplicam a todas as situações de doença mental grave. Não podemos pensar apenas só nas incapacidades motoras e similares, porque um doente mental pode não ter qualquer incapacidade a nível de motor, mas tem uma incapacidade muito grande a nível cognitivo, a nível emocional. O seu comportamento, as suas atitudes podem ser altamente prejudiciais, em primeiro lugar para o próprio e depois para quem está próximo dele. Muitas vezes é mais para o próprio, não é? Daí também o próprio preâmbulo do diploma dizer que em 2017 o suicídio repercute-se em 15 mil anos de vida perdida. Portanto, temos que ter atenção a isso. E essas situações de gravidade, de extrema gravidade, e assim, acontecem porque as pessoas não têm acesso aos cuidados que deveriam ter, não têm o acompanhamento que deveriam ter, e infelizmente é isso. Há outros aspectos que eu gostaria de referir, que é, por exemplo, o acesso ao medicamento. A maior parte das doenças graves e crónicas tem acesso gratuito ao medicamento. Isto é levantado na farmácia hospitalar ou na farmácia comunitária. Os doentes mentais graves já tiveram esse benefício mais ou menos até 2006, 2007. Foi-lhes retirado, não por culpa dos doentes, mas por mau uso da prescrição e do, não sei como lhe hei de chamar, sem querer ser indelicada, mas enfim, porque efetivamente houve alguns profissionais da área das farmácias e também da área da medicina que utilizaram esse esquema para exportar medicação. Mas quem foi o prejudicado? Foram os doentes, que deixaram de ter acesso. Em 2021 saiu um despacho, acho que é um despacho, peço desculpa, não tenho bem certeza, uma portaria, em que os doentes mentais graves passariam a ter acesso apenas aos antipsicóticos orais e injetáveis, que eram disponibilizados através dos serviços de saúde mental. Mas, entretanto, a nível do Infarmed, alguém achou que isso era uma regalia muito grande para os doentes mentais. E então, só têm sido disponibilizados os injetáveis, mas aos doentes que são assistidos precisamente nas equipas comunitárias. Ora, se nós ainda não temos as equipas comunitárias em número suficiente distribuídas pelo país, há aqui uma falta de equidade no acesso a este tratamento. Por outro lado, os medicamentos orais, isto é uma combinação terapêutica, têm que ser adquiridos na farmácia. Dizem-nos assim, já só pagam 10%. Pois é, mas o injetável, para tratar uma esquizofrenia ou outra doença do género do antipsicótico, um bom injetável, de efeito prolongado, pode custar ao familiar 70 ou 80 euros. Porquê é que este doente não há de ter direito a isso, quando muitas das outras... Aqui a questão não é que estamos a reclamar pelas outras áreas da doença terem esse benefício. Não, de maneira nenhuma. O que nós pedimos é que seja dado igual tratamento aos nossos doentes mentais graves. Peço desculpa. Não peça desculpa, foi assim, por favor. Nós só temos é que agradecer todos estes esclarecimentos, ainda por cima, sabendo da sua autora de casos tão concretos e lidando com casos tão concretos com a Familiarmente, é um contributo inexcedível que nos pode dar, porque não há nada como ouvirmos de viva voz
casos concretos para podermos, de facto, transmiti-los também de forma mais consistente e mais real. Temos agora a possibilidade de uma segunda ronda, com 1 minuto para cada grupo parlamentar. Faz favor, Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Coordenadora. A doutora Joaquina falou várias vezes nesta sua segunda intervenção em discriminação e no estigma que está associado à doença mental. Esta revisão da lei fez uma atualização da terminologia de anomalia psíquica para doença mental e de compulsivo para involuntário. E eu pergunto, no entendimento das famílias, estas atualizações são positivas e ajudam no combate ao estigma que está associado à saúde mental? E, de resto, aproveito só para agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PS, a vossa presença e o inestimável contributo que vocês dão para a saúde mental. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Fátima Ramos. Sim, eu cumpro-me apenas agradecer à doutora Joaquina Castelão e à sua colega Fernanda Lobo tudo aquilo que têm feito, uma mensagem de solidariedade perante o vosso esforço. Eu sou natural de Coimbra, eleita por Coimbra, de maneira que tive um acompanhamento muito próximo do que se passou com a retirada dos doentes de Lourvão. E, portanto, sinto aquilo que referiram, vivi na prática, ou seja, acompanhei. E sei que, de facto, muitos destes doentes, quando têm o acompanhamento próximo, podem andar perfeitamente na rua, podem fazer pequenas tarefas, podem trabalhar. E, por isso, temos que caminhar nesse sentido e, felizmente, a legislação vai nesse sentido, as novas normas vão nesse sentido, agora é preciso passarmos das normas à prática e é isso que nós desejamos. Registramos também tudo aquilo que disseram em relação à medicação, isso é certamente um assunto a ponderar porque ele é da maior relevância. Sr. Deputado Pedro Frazão, faz favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Sras. Deputadas. Doutora, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Foi com imensa atenção que eu ouvi e anotei todos os seus contributos e tocou-me ouvir os vossos testemunhos, que são na primeira pessoa também de famílias tocadas por esta patologia da doença mental. Uma última questão concreta que lhe gostava de deixar era, nomeadamente, no que refere ao artigo 25º, na terminologia alta, como é que pensa que esse óbice podia ser ultrapassado? Se concorda, por exemplo, em que passasse a estar escrito alta hospitalar, dando a entender que esse doente de saúde mental teria alta hospitalar, mas que seria necessário continuar um tratamento subsequente e continuaria a ser necessário o seu acompanhamento psicológico / psiquiátrico. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Obrigada, Sr. Deputado. Então, devolvo novamente a palavra, faz favor. Muito obrigada pelas questões. Eu vou tentar responder. Relativamente à Sra. Deputada Anabela Rodrigues, realmente esta nova lei traz outras designações. A anterior falava em anomalia psíquica, esta fala em doença mental. E há outras. Realmente, a nomenclatura é muito importante também, não é? Nós próprios, quando criámos a Familiarmente em 2015, tivemos o cuidado de, enfim, referir que nós somos a Federação das Associações de Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, para não dizer com doença mental. Mas o que é certo é que traz algum valor acrescentado, mas efetivamente o que nós precisamos, acima de tudo, é mudar a mentalidade da nossa sociedade. Fazê-la compreender que a doença mental é uma doença como qualquer outra, só que é do foro do cérebro, que não se vê, que não é, digamos assim, diagnosticável através dos meios complementares de diagnóstico que habitualmente utilizamos para as doenças orgânicas, porque sou leiga no que diz respeito à parte científica, mas que se saiba ainda não existe nenhuma máquina, nenhuma ecografia, nenhum TAC, nenhuma bateria de análises que possam ser feitas para determinar o diagnóstico de uma doença mental, porque ele é mais feito com base na observação e na conversação que se tem com a pessoa.
Portanto, para além das alterações, das designações, que é muito importante aproximar-nos, enfim, da realidade atual e também do que estabelece a Convenção dos Direitos Humanos, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é onde se enquadram as pessoas com doença mental, ainda que as pessoas não gostem disso, mas o que é certo é que é enquadrável, bem como aquilo que já está estabelecido na Lei de Bases da Saúde, no Estatuto do Serviço Nacional de Saúde e por aí adiante. Mas, isto é, de forma complementar, teremos que continuar a sensibilizar a nossa sociedade e, se calhar, a começar na infância e a adolescência, que a doença mental é uma doença como qualquer outra e que deve ser diagnosticada atempadamente e tratada. Se me permitem, eu deixava aqui um apelo aos senhores deputados e às senhoras deputadas, que é muito sensível para nós, familiares, e sobretudo para os nossos familiares. É que muitas vezes, nas acesas interpelações que são feitas no âmbito do plenário, muitas vezes é invocado a doença mental. Porque há um discurso esquizofrénico, porque é um discurso bipolar. E eu até hoje nunca ouvi ninguém no hemiciclo dizer que é insuficiente renal. Porquê? Peço desculpa, mas eu acho que devo referir isto. Porque eu não sei, eu tenho a certeza que nenhum dos senhores deputados ou deputadas o faz com intenção. O que é certo é que é uma coisa espontânea, que está cá dentro e que sai. Portanto, os altos representantes, os nossos... A tal discriminação, a tal estigma. Os nossos representantes, que são eleitos por nós... Pois... Eu sei, eu percebo. Mas o que é certo é que é dito. Eu percebo. E quem sofre dessa doença, sente-se... Os nossos representantes... Por amor de Deus, eu já repeti e vou repetir, não é com intenção, sai de uma forma espontânea. Porquê? Porque infelizmente vem dos tempos, dos primórdios, em que realmente as pessoas com problemas de doença mental eram os bobos da corte. Temos que voltar, regredir um bocadinho na história, não é? Não só em Portugal, mas em qualquer zona do... Por exemplo, os anões também eram altamente utilizados nos circos. Portanto, mas nós estamos em pleno século XXI e, portanto, compete-nos a todos nós tentar, digamos assim, inverter a situação, a começar pelas pessoas com mais responsabilidades. Por outro lado, é importante que sejam implementados programas que estão previstos no âmbito do Plano Nacional de Saúde, estarão previstos também nos planos regionais e nos planos locais, no sentido de promover ações de sensibilização e, acima de tudo, de informação, para destigmatizar, isto é, parece que continua a ser tabu, tem que deixar de ser um tabu. Como aconteceu já com o VIH, como aconteceu com a hepatite C. Se essas situações foram ultrapassadas, nós temos que continuar a trabalhar para ultrapassar também na saúde mental, na doença mental neste caso. Relativamente às normas, aos normativos, é muito importante, mas realmente voltamos a subscrever. É importante que passem à prática, porque todos os direitos que assistem às pessoas e que vão passar a figurar neste diploma só terão efeito se realmente forem criadas as condições para as pessoas acederem atempadamente a todas as respostas que necessitem para se tratarem e se reabilitarem na área da saúde mental. Certo é que temos que sempre condicionar aqui algumas questões relacionadas com aqueles que, infelizmente, não atingem esse objetivo. E nós temos que ser realistas, porque existem e irão continuar a existir. E, portanto, temos que assegurar respostas para estas pessoas, que ainda por cima ficam sem suporte familiar. Eu volto a referir o meu caso pessoal, que é igual a milhares deles pelo país. Eu, neste momento, sou a única familiar e cuidadora da minha irmã, que é mais nova que eu, 3 anos. Se ela me sobreviver, quem é que vai acompanhá-la, continuar a acompanhá-la, a assegurar-lhe as condições de vida, não é? De alimentação, de vestuário, de residência,
vai viver para debaixo da ponte? Já disponho de uma estrutura do Serviço Nacional de Saúde ou da Segurança Social que lhe dê resposta quando eu chegar a essa hora? E quando eu precisar de começar também a ser cuidada, quem é que eu tenho para cuidar dela? São pessoas muito mais difíceis de cuidar do que uma pessoa acamada. Porque a pessoa acamada dá problemas, dá retrabalho, mas tem horas para a higiene pessoal, para as refeições, para a toma da medicação. Um doente mental é altamente imprevisível. Pode às 3 da manhã levantar-se a dizer que quer ir passear. E nós não podemos usar a força com as pessoas. Temos que tentar contornar a situação e tentar dialogar. Mas as pessoas não têm a noção de que estão fora deste mundo. Portanto, não é fácil. Só quem vive isto no dia-a-dia. Portanto, vamos precisar de continuar a ter respostas para estas pessoas que deixam de ter suporte familiar e que não podem ser deixadas assim de uma forma coisa. Quanto à alta hospitalar, eu compreendo, mas há uma coisa aqui. A alta hospitalar pode não acontecer alta hospitalar, porque o que acontece muitas vezes... A propósito disso, posso-vos dizer que familiarmente também integra a Comissão de Acompanhamento, a Comissão de Acompanhamento, de Execução do Regime Jurídico, Internamento Compulsivo, que é assim como se chama, que está a terminar o mandato, são mandatos de 3 anos. E estou lá em representação das famílias. E devo-vos dizer que há muitos doentes, nós visitamos unidades hospitalares, fazemos um conjunto de atividades que têm a ver precisamente para elaborar um relatório que depois é feito por cada uma das visitas. E falamos com doentes, com os diferentes profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, o assistente social, o psiquiatra, por aí adiante. E acontece muitas vezes que a pessoa, ao fim de uns dias do internamento em regime compulsivo, tem consciência, toma consciência que precisa de realmente se tratar e aceita o tratamento. E o que é que acontece? Nesse caso, portanto, é logo comunicado ao Ministério, ao Tribunal respectivo, que a pessoa deixou de estar em regime compulsivo, mas aceitou em regime voluntário e pode continuar em regime de internamento. Isto é, sem ter alta hospitalar. Portanto, talvez, não sei sinceramente outra designação, mas talvez com os profissionais desta área nós, enquanto famílias, não vemos muito problema, só que isto pode criar depois algumas confusões, precisamente com os doentes, com estes doentes e as famílias, quando dizem eu tive alta, portanto não tenho necessidade. Esta alta é para comunicar ao Tribunal que a pessoa deixou de estar a fazer tratamento em regime involuntário, neste caso involuntário, e não completamente uma alta completa, porque muitas vezes também tem alta hospitalar, mas depois continua em tratamento em regime ambulatório, que isso seria o ideal, não é? Pronto, era que continuasse. Mas também vos chamo a atenção para uma coisa: só é possível nós fazermos o acompanhamento de todas estas pessoas em regime ambulatório quando tivermos as tais equipas em número suficiente e distribuídas pelo país de acordo com as necessidades da população. Peço desculpa de insistir, mas... Muito obrigada. Uma vez mais, tomamos boa nota de todos os apelos e não só, e da opinião e o contributo que foi inexcedível, como já foi aqui referido e repetido. Nós estamos ainda numa fase inicial dos trabalhos da especialidade, vamos continuar com um período de audições e só depois é que nos vamos condensar todos os contributos e revertê-los nas possíveis alterações à lei, à proposta de lei. É esse, de facto, o nosso trabalho e portanto, é muito importante todos estes testemunhos e a sensibilidade em termos de terminologia. E se não se importa, eu queria só repetir, e eu percebendo perfeitamente aquilo que, de alguma forma triste, nos apelou, e que nós compreendemos, também lhe quero dizer que muitas vezes a linguagem usada em plenário é uma linguagem muitas vezes metafórica e que não reflete, obviamente,
a palavra em si, portanto, é com metáforas, não é com sentido, é num sentido metafórico, mas tomamos todos boa nota do que nos disse e vamos, obviamente, ponderar tudo o que nos deixou. Está aqui, deixou-nos, e antecipadamente agradeço o contributo escrito. Se nos quiserem enviar a posteriori mais alguma coisa, nós temos depois uma documentação que será distribuída a todos os senhores deputados e, portanto, estamos também disponíveis para receber o que nos quiserem enviar. Muito obrigada. Obrigada, permite. Sendo assim, nós temos mais informação, porque nós tentámos condensar, atendendo ao período que tínhamos 10 minutos para a intervenção. Podem enviar, com certeza. Então, sendo assim, eu farei chegar à senhora deputada. Não, aqui ao grupo, aos serviços, ao grupo de trabalho que nós fazemos. Farei chegar documentos mais, enfim, um pouco mais discriminativos que nós temos, porque antes desta audição e sempre tal acontece, fazemos uma consulta pelas associações filiadas no sentido de fazer uma recolha das opiniões. Portanto, viemos aqui não apenas a falar em meu nome pessoal, mas em nome da Familiarmente. Nós sabemos. Pronto, que é uma federação de associações e, portanto, tivemos o cuidado de, na sexta-feira passada, fazer seguir para as nossas associadas a informação de que estaríamos aqui hoje e de que agradecemos os contributos de cada uma. Portanto, faremos chegar isso com certeza. Muito obrigada. Muito obrigada também pela vossa atenção. Eu peço desculpa que estamos um bocadinho aflitos, porque dentro de 5 minutos temos que Eu também peço desculpa se por acaso houve alguma... Nada. Muito obrigada. Foi impecável. Senhoras e senhores deputados, nós terminamos a nossa audição. Dizer-vos só que no próximo dia 9 de fevereiro, às 13h45, recebemos o Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos. Bem?